Beleza, pessoal? Hoje temos uma aula de língua portuguesa e nós vamos falar de classes gramaticais. O que seriam as classes gramaticais? Bom, toda palavra na língua portuguesa, assim como em qualquer outra língua, mas como nós falamos o português, estamos falando da língua portuguesa, toda palavra ela pertence a uma classe de palavras ou uma classe gramatical, que é a mesma coisa. Toda vez que você ouvir falar em classe de palavras, é o mesmo que classe gramatical é o mesmo que classe de palavras. Cada palavra ela se encaixa em uma dessas classes. É como a escola, por exemplo. Cada um de vocês não está numa escola, um está no quinto A, outro está no quinto B, outro está no quinto C, outro está no segundo D. Cada aluno tem uma classe na escola. Cada palavra tem uma classe na gramática. Deu para entender? Então vamos lá. Classes gramaticais. As palavras estão agrupadas em 10 classes que podem ser chamadas de classes de palavras ou classes gramaticais. Então, a língua portuguesa tem 10 classes de palavras. Então, as palavras na nossa língua elas estão encaixadas em 10 classes. Então, cada palavra tem a sua classe. Tá bom? A primeira classe que a gente vai comentar aqui é o artigo. Tá? O artigo é uma classe de palavras que acompanha uma outra classe, que é o substantivo, que a gente já vai falar sobre ele. Então, o artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de modo particular, definindo ou, em geral, indefinindo. Deu para entender? Mais ou menos, né? Então, o artigo é o que define o substantivo como masculino ou feminino. Por exemplo, o menino joga bola. O menino joga bola. O que vem antes de menino? O menino. Eu não falo a menino joga bola. A menina joga bola. O que vem antes de menina? A menina joga bola. Eu não posso falar o menina joga bola. Então, o e o a definem o gênero do substantivo. O poste. O carro. A moto. Certo? Só que, nesse caso, eu estou definindo quem é esse ser. Eu posso indefinir também. Por exemplo, um menino passou aqui na rua. Eu não sei quem é o menino. Pode ser qualquer menino. Se eu falar o menino, eu sei de quem é o menino que passou. Mas se eu falar um menino, pode ser qualquer menino. Então, os artigos podem ser definidos, o, a, os, as ou indefinidos. Uns, uma, umas. Tá bom? Para ser artigo, tem que vir antes do substantivo. Tá bom? Depois a gente vai descobrir o porquê eu estou falando isso. Exemplos. O garoto foi jantar na casa dos pais. Tá vendo? Ó? Substantivo garoto. O garoto. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Luísa aproveitou para rever os amigos. As meninas foram viajar. Tudo bem? Esses são os artigos. Agora a gente tem um substantivo. Palavra que dá nome aos seres em geral, podendo nomear também ações, conceitos físicos, afetivos e socioculturais, entre outros, que não podem ser considerados seres no sentido literal da palavra. Então, resumindo, substantivo é aquilo que dá nome a tudo. E como eu identifico isso? Quando eu consigo contar, por exemplo, telefone. Eu consigo contar um telefone, dois telefones, três telefones. Então é substantivo. Menino é substantivo porque eu consigo contar um menino, dois meninos, três meninos, quatro meninos. Andar. Eu consigo contar andar? Um andar, dois andar, três andar. Só se for o andar do prédio. Mas o andar de caminhar não dá para contar. Igual correr. Um correr, dois correr, três correr, não dá para contar. Né? Então, substantivo é uma palavra que dá nome a tudo e é aquilo que eu consigo contar.
certo? Exemplos. O cachorrinho da minha vizinha é muito lindo. Então, olha o artigo aqui acompanhando o substantivo, né? O artigo, né? Cachorrinho da minha vizinha é muito lindo. Então, cachorrinho e vizinha são nomes de alguma coisa, né? Esse aqui é o nome de algum animal, não o nome próprio em si, mas o nome de um tipo de animal. Vizinha é o nome do ser que mora do lado, né? Que a gente dá para quem mora do lado da gente. Então, cachorrinho e vizinha são substantivos. Eu posso contar essas palavras, por exemplo, quantidade? Um cachorrinho, dois cachorrinhos? Posso, é substantivo. Uma vizinha, duas vizinhas, três vizinhas? É substantivo. Qual é o seu passatempo preferido? Então, passatempo, que é um substantivo composto de passa e de tempo junto, né? Mas é um substantivo. Porque dá nome aquilo que você está fazendo naquele momento, o passatempo. Né? O que você está realizando naquele momento é esse passatempo aí. Adjetivo. Palavra que tem por função expressar características, qualidades ou estados dos seres. A gente sempre fala que adjetivo dá qualidade para o substantivo, mas nem é sempre uma qualidade. Pode ser um defeito. A mulher é feia. Feia não é uma qualidade, né? Mas é um adjetivo. Ou seja, uma característica. Nem todo adjetivo é bom, mas é característica. E caracteriza quem? O substantivo. Aquele carro pode ser perigoso. Quem é perigoso? O carro. O carro é substantivo e é perigoso. Perigoso é o adjetivo que caracteriza o carro. Cozinhei um bolo delicioso. Adoro chocolate. Delicioso quem que é? O bolo. O bolo é substantivo. E ele é o quê? Delicioso. É a característica de quem? Do bolo. Deu para entender? Depois a gente tem o numeral, que é a classe, né, de palavras mais simples, porque são os numerais que a gente conhece. Palavra que exprime uma quantidade definida exata de seres, pessoas, coisas, etc. Ou a posição que o ser ocupa em determinada sequência. Milhões são atingidas pela miséria. Milhões. Uma quantidade. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. 1, 2, 3 são quantidades. Podem ser também posição, como primeiro, segundo, terceiro, quarto. Pode ser números fracionários, como meio, terço, quinto. Certo? Todos são numerais. O pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Nome. Definindo-lhe os limites de significação. Complicado entender isso? Geralmente o pronome ele substitui o nome, porque a gente não fica falando o menino, quando a gente está escrevendo um texto. O menino foi a tal lugar, o menino fez isso, o menino fez aquilo. O menino. Não. Para não ficar essa repetição de menino, a gente vai trocando por pronomes. O menino foi até a casa da avó. Ele gosta muito de ir até lá. Senão fica, o menino gosta muito de ir na casa da vovó, o menino gosta muito de ir até lá, o menino. Então, o pronome ele serve para substituir o nome, que é o substantivo. Exemplos. Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela quem? A Mariana. É considerada uma das melhores cantoras? Bom, se não tivesse ela, a gente usaria Mariana de novo. Mariana apresentou um show esse final de semana. Mariana é considerada uma das melhores cantoras. Para não ficar Mariana, trocamos por ela, que é o pronome equivalente. Aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Aquela e minha são pronomes, porque aquela é pronome de demonstrativo, aquela está demonstrando, e minha, pronome possessivo, que está de posse, né? Meu, minha, nosso. Tudo bem? Isso são pronomes. A gente tem um verbo, palavra que, por si só, exprime um fato, em geral, ação, estado ou fenômeno, e localiza-o no tempo. Quem define o tempo da frase, geralmente, é o verbo. Certo?
em que tempo que está. Se a frase, se a ação está acontecendo agora, se já aconteceu ou se vai acontecer ainda. Os alunos mataram aula. Eles mataram aqui no sentido figurado, né? Porque ninguém mata a aula, porque a aula não é uma pessoa. E aqui, ó, mataram. Quer dizer que isso já aconteceu. Eles não irão matar a aula ainda. Eles já mataram a aula. Né? Nem eles matam a aula nesse momento. Eles mataram, já passou. Nós vamos, futuro, agora para a praia. Mataram e vamos são verbos que indicam ação. Algo que alguém faz. Você quer essa blusa? Querer, verbo. Quer, presente. Fosse passado, você queria, você quis, né? Advérbio. Palavra invariável que funciona como modificador do verbo. Então, ela modifica o verbo. Exemplos. Estava andando depressa por causa da chuva. Depressa. É um advérbio de modo. De que jeito que estava? Depressa. Ela gosta bastante dele. Bastante. Ó, tá vendo? O gosta bastante. Porque pode gostar pouco, pode gostar muito. Então, é um advérbio de intensidade. Intensifica o verbo gostar. Minha casa é ali. É um advérbio, né, que está dizendo onde é a casa. É ali, ó. Ele tem a ver com o verbo é. É aonde? É ali. Ontem estivemos numa reunião de trabalho. Ontem estivemos. Podíamos... Então, o estivemos podia ser semana passada, por exemplo. Mas não. Foi ontem. Então, o ontem modifica esse verbo aqui. E é um advérbio de tempo. Jamais reatarei meu namoro com ele ou com ela. Esse jamais é um advérbio de negação. Eu nunca vou fazer isso. Certamente passaremos nesse domingo. Certamente, um advérbio de afirmação. Provavelmente irei ao banco. É uma dúvida. Irei ou não irei? Provavelmente eu irei. Tudo bem? Preposição. A palavra invariável que liga duas palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e dependência. Quando eu falo invariável é que não muda, tá? Aquela palavra que toda oração, toda palavra, ela tá escrita daquele jeito, não há feminino, masculino, não tem nada, é aquela palavra escrita daquele jeito. Isso é invariável. E as preposições, elas servem para ligar as partes da frase, e a única maneira da gente aprender preposição é realmente decorando, né? A gente usa até musiquinha. Ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, pós, sem, sobre, atrás, sem, sobre, atrás. Por quê? Porque a gente tem que decorar, né? Vou à praia. Ante tantas acusações entregou-se. Acabarei até amanhã. Após, saiu após o café. Ao levantar, toma o café com leite. Contra, vivem jogando a culpa um contra o outro. Caiu o seu primeiro dente de leite. Desde, estou esperando por ele desde cedo. Nas férias estivemos em Natal. Continua. Entre os dois, prefiro o primeiro concorrente. Isto é para você. Perante, mudou seu comportamento perante o diretor. Por ou per, todo o trabalho foi feito por mim. Sem, quero o meu café sem açúcar, por favor. Sobre, o caminho sobre a ponte, sobre, é mais rápido. Sobre, né? E sobre. Os livros estão sobre a mesa. Trás. Fique para trás.
Então, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Estas são as preposições. Depois a gente tem as conjunções, que explica a primeira parte da oração. Ou seja, toda oração é uma frase que contém verbo, tá bom? E o que explica a primeira primeira parte da oração é a conjunção. Palavra invariável que liga duas orações ou duas palavras da mesma função em uma oração. Oração é frase com verbos. Ana não fala nem ouve. Então, o nem, né, meio que explica ou une a primeira parte da frase. Ana não fala, nem ouve. Ok? Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Então, é uma explicação aqui, ó. Porque não fomos campeões. De alguma forma, exibimos o melhor futebol. Então, todavia, significa isso. Chove bastante. Portanto, a colheita está garantida. Então, portanto, explica a primeira parte. Chove bastante. Portanto, a colheita está garantida. Interjeição. Palavra ou conjunto de palavras que de forma intensa e instantânea exprime sentimentos, emoções e reações psicológicas. Tipo, oh, nossa! Ah! Né? Essas palavras que a gente encontra em texto, e são, né, que exprimem, às vezes, a gente acha que é barulho, mas não é, barulho é outra coisa, elas são interjeições, tá bom? Ó, ai, 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 machuquei meu pé, né? A pessoa tá gritando, ai, 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 machuquei meu pé. Ah, como eu queria voltar a ser criança. Esse pudim estava maravilhoso. Puxa, hoje não foi meu dia de sorte. Geralmente as interjeições vêm acompanhadas de ponto de exclamação. Não é sempre, mas geralmente, tá bom? E aí aqui a gente tem, eu fiz um esquema aqui interessante para a gente entender as classes gramaticais. Né? Eu fiz aqui, ó, desenho, é uma escola com várias classes. E cada classe tem um nome. Deixa eu colocar-me aqui em cima para não me atrapalhar. Tá vendo? Então aqui a gente tem a classe dos substantivos, a classe dos adjetivos, a classe do pronome, a classe do numeral, a classe do verbo, a classe do artigo, a classe do advérbio, a classe da preposição, a classe da conjunção e a classe da interjeição. E aí, as palavras da língua portuguesa, elas ficam encaixadas cada uma aí na sua classe. Tá? Eu vou colocar aqui, então, uma palavra em cada classe. Tá bom? Vamos lá? Menino, substantivo. Adorável, adjetivo. Nós, pronome. Segundo, numeral. Iremos, verbo. Artigo. Não confunda esse com de numeral. Um menino, 2 meninos, 3 meninos é diferente de um menino passou por aqui. Tá bom? Um menino pode ser qualquer menino, um menino de quantidade. Um menino, 2 meninos, 3 meninos é diferente. Tá certo? Hoje, advérbio, após, preposição, porém, conjunção e interjeição. Deu para entender o que é a classe de palavras? Simples, né? Espero que vocês tenham entendido. E nós nos vemos na próxima aula. Até lá!